Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, meio de semana é Brasileirão 2019, nona rodada. Última rodada antes da Copa América. Depois, só em julho, que a rodada começa no final de semana do Campeonato Brasileiro. Mas antes, teremos os jogos da Copa do Brasil. Mas a rodada do Brasileiro é no outro final de semana, depois que acabar a Copa América. Então vamos lá, dessa vez e mais uma vez, fazer aqui no Resenha com Magalhães aquele nosso pré-jogos. Os 10 jogos da rodada, fazer uma análise rápida desses jogos para não ficar muito comprido o nosso vídeo. Então, eu peço a você, meu amigo amante do futebol brasileiro, eu peço a você que curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal Resenha com Magalhães, dê seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação aí, não esqueça, dá o like, ative a notificação. Não esqueça, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Mas o mais importante, o seu comentário, o nosso bate-papo é o que faz a diferença. Então vamos lá, galera, para essa nona rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, nona rodada. Jogo quarta e quinta-feira. Acho que não tem jogo sexta, só quarta e quinta-feira. Então, começamos ali às 7h15 com um bom jogo. Botafogo e Grêmio. Botafogo querendo terminar essa fase, esses 9 jogos, entre os 4 primeiros na fase da Libertadores. Tem que ser honesto, surpreendente. Quanto ao Grêmio, que conseguiu sair da zona do rebaixamento, deu uma subidinha, está ali em 13º, com 8 pontos, e quer chegar nessa parada fora da zona de rebaixamento e podendo respirar um pouquinho mais, para o Renato ter tranquilidade para poder trabalhar e talvez, quem sabe, encontrar as melhores peças para fazer o Grêmio jogar bem, principalmente se tiver a ausência definitiva do Cebolinha. Um bom jogo, Botafogo embalado. Provavelmente a gente espera, né, que a torcida do Botafogo lote o Engenhão, porque se não lotar dessa vez com o Botafogo em quarto lugar, eu não sei quando vai ficar cheio. Então eu espero que a torcida do Botafogo seja presente, fique gente de fora querendo ver o jogo para poder apoiar o Botafogo, porque é uma proeza o que o Botafogo está fazendo com este elenco. E o Grêmio provavelmente continua com desfalques, tem que mostrar sua força fora de casa. É um jogo muito parelho, aonde os dois times têm uma forma já definida de jogar, o Grêmio há muito tempo. Mesmo com os desfalques, o time do Grêmio tem jogadores com um pouco mais de qualidade do que o do Botafogo, mas o time do Botafogo está muito mais confiante no que faz do que o time do Grêmio. Então é um jogo muito parelho, vai ser muito difícil para os dois lados. O Botafogo gosta de ficar com a bola, o Grêmio também gosta de ficar com a bola. Um jogo interessante. Tendo em vista que são dois times grandes, apesar de momentos diferentes e posições diferentes, opostas na tabela, não se pode menosprezar o Grêmio. Então, meu amigo torcedor do Botafogo, o Botafogo está vivendo um momento especial de sonhos, mas o jogo é contra o Grêmio, não é contra
um time de bêbados da esquina. Botafogo é favorito? O Botafogo vem tendo um desempenho legal. Ganhou alguns jogos que não jogou melhor. Vou dar um exemplo. O jogo contra o Vasco. O Botafogo não jogou melhor, mas ganhou. Foi efetivo. Mas está fazendo a sua parte. E pelo momento do Grêmio não ser dos melhores, eu coloco neste momento, pelo fator casa também e pela empolgação, o time do Botafogo levando uma certa vantagem, não muito, mas coloca o time do Botafogo neste momento em vantagem em cima do Grêmio. Se o time do Grêmio tivesse completo, todo completo, mesmo o Botafogo num momento muito bom, eu não colocaria o Botafogo em vantagem. A gente tem que ser honesto com o elenco, mas o Grêmio não está completo, tem muitos desfalques. Então, coloco pelo momento e pelos desfalques do Grêmio o Botafogo como favorito. Mas não é para a torcida chamar o Barrocas de burro se der empate ou se der Grêmio. Por favor, né? A gente está falando do Grêmio. Outro jogo amanhã, Fortaleza e Cruzeiro. Fortaleza é aquele time que precisa fazer pontos em casa. Fora de casa, o que vier é lucro, mas em casa ele tem que tentar fazer pontos, qualquer ponto, 1 ou 3, tem que fazer ponto, porque a briga do Fortaleza é contra o rebaixamento. Vai jogar com o Cruzeiro, que está tentando voltar a ter um futebol bom. Lógico, time por time, o time do Cruzeiro é superior ao Fortaleza. Mas o Fortaleza jogando em casa tem a sua força. Então não vai ser mole para o Cruzeiro chegar lá e achar que vai ganhar. Se não correr muito, se não se dedicar muito, perde. Então é um jogo onde tecnicamente o time do Cruzeiro é melhor, mas o time do Fortaleza tem muita vontade e sabe que precisa de pontos, porque o Fortaleza entrou na zona de rebaixamento. E o Fortaleza vai tentar de tudo terminar essa rodada fora da zona de rebaixamento para ter menos pressão durante essa parada da Copa América. E o Cruzeiro também, que está na parte de baixo da tabela, é um confronto direto, porque a diferença de um para outro é de 1 ponto. Se o Fortaleza ganhar, ele passa e joga o Cruzeiro para baixo. É um jogo interessante que qualquer resultado é possível. Qualquer resultado. E o Cruzeiro, neste momento, é um confronto direto. O empate para o Cruzeiro deixa o Cruzeiro na frente do Fortaleza. Então, dependendo do que aconteça no jogo, o empate para o Cruzeiro não vai ser dos piores em relação ao rebaixamento. É ruim que ele vai ver o pessoal da frente despencando, mas é um jogo bem complicado para os dois lados. E o Cruzeiro ainda tem aquele altos e baixos, né? Faz o primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo muito bom, ou o contrário. Então é um jogo interessante. Se os dois times jogarem tudo que sabem, lógico, o Cruzeiro é mais forte. Mas não é isso que está acontecendo. E dentro, lá no Ceará, Fortaleza é muito forte e a torcida tem que apoiar. Eu, sinceramente, colocaria esse jogo aí como empate. O jogo de Botafogo e Grêmio, para mim, não vai ter empate. Tem vitória de alguém. Fortaleza e Cruzeiro, cara de empate. Internacional e Bahia. Rapaz, bom jogo, mas coloca o Internacional como favorito. Principalmente, apesar do Internacional vir de uma derrota para o Vasco da Gama, fora de casa, e o Bahia vir de um empate fora de casa contra o Ceará,
Eu gostei mais do jogo do Internacional contra o Vasco do que o do Bahia contra o Ceará. O time do Internacional em casa é muito forte. E eu não sei se o Bahia, se jogar do jeito que jogou contra o Ceará, todo atrás, contra o Internacional, se vai aguentar essa pressão. O Bahia tem que mudar um pouco. Jogar com 3 volantes legal, mas o tempo inteiro atrás não dá. O jogo do Bahia, o esquema do Bahia é muito parecido com o Internacional, quando não tinha o D'Alessandro, jogava com 3 volantes. Mas ia para cima, não ficava por uma bolinha só. Explorava o erro do adversário. Contra o Ceará, o Bahia ficou todo atrás, esperando uma bolinha. Eu não gostei. Se jogar assim contra o Internacional, vai perder. Vai tomar pressão 90 minutos, complicado. Time por time, o time do Internacional tem um pouco mais de qualidade. Jogando em casa, o Internacional é mais forte. Então, neste jogo Internacional e Bahia, eu coloco o Inter como favorito. E também não vejo esse jogo com cara de empate. CSA e Flamengo. Mano de campo do CSA, só que o jogo foi vendido para Brasília. Ou seja, mano de campo do Flamengo, né? Flamengo tá ali em quinto lugar. É o último jogo desse time. Esse time que vai jogar contra o CSA, que acaba sendo o mano de campo do Flamengo, o CSA está numa situação muito complicada, não tem como falar o jogo. Ou em Alagoas ou no Rio, o favorito seria o Flamengo de qualquer maneira. Nesse caso não dá muito para comparar. O Flamengo é o favorito nesse jogo. Não acredito que tem empate, acredito que tem uma vitória sim do Flamengo. Não estou menosprezando o CSA, mas a gente tem que ser honesto. Mas é o último jogo que a torcida vai ver esse time jogar dessa maneira. Uns falam que é um time bagunçado, que o Abel bagunçou tudo que o Dorival Júnior fez. É um time que não tem esquema, mesmo com o Salles não tem esquema. Tudo já falaram. Inclusive teve um amigo que falou o seguinte: o Salles resolveu o problema que o Abel criou. Ele pegou o Arão e colocou o Arão para marcar. Agora o Flamengo tem 2 volantes de marcação, tá vendo? O Flamengo não tomou mais gol. Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. O Jorge Jesus só joga com 1 volante. 1 volante. Ele não joga com 2 volantes de marcação. 1. Ou seja, o esquema dele é muito mais parecido com o do Abel do que com o do Salles com 2 volantes de marcação. Ele joga com apenas 1. E com esse sistema defensivo, que esses jogadores defensivos que o Flamengo tem, mas isso é papo lá pra frente. Para esse jogo, o Flamengo tem desfalques, mas é favorito. Então, torcida, olhe para esse time, torcida do Flamengo, olha para esse time, como esse time está jogando. E grava como esse time está jogando. Porque no final de julho, início de agosto, eu, aqui no canal, vou fazer uma análise. Por quê? Quando terminar esse jogo contra o CSA, independente do resultado, começa uma nova era no Flamengo. Era Jorge Jesus. Essa era Jorge Jesus pode demorar até o dia 31 de julho. No dia 31 de julho, quando acabar o jogo do Flamengo, ele pode estar sendo mandado embora. Por que eu estou falando isso? Espero que não aconteça. Por que eu estou falando isso? Porque em julho ele decide os 2 jogos contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e os 2 jogos contra o Emelec. Tudo em julho. Entre esses jogos, ele tem um jogo contra o Goiás, ele tem um jogo fora de casa contra o Corinthians, ele tem o clássico contra o Botafogo e tem um jogo fora de casa contra o Bahia. Aí eu quero ver se a diretoria do Flamengo vai fazer com o Jorge Jesus a mesma coisa que fez com o Abel. Obrigar o Jorge Jesus a colocar time titular, não colocar time misto. Porque entre esses jogos tem o Campeonato Brasileiro. Então eu quero ver a torcida não. A diretoria do Flamengo fazer a mesma coisa que fez com o Abel. Obrigar a botar o time que a diretoria quer. Eu quero ver fazer a mesma coisa. Porque se não fizer, vai ficar, para mim, constatado que agiram de má fé com o Abel. Eu quero ver se a torcida do Flamengo
vai ter paciência se o Flamengo for desclassificado da Copa do Brasil e desclassificado da Libertadores. Se a torcida vai apoiar o Jorge Jesus até o final do ano. Vamos esperar para ver. Mas, torcida do Flamengo, esse jogo, esse time do Flamengo, nesse formato, é o último. É o último. O que vai acontecer depois, só a história dirá. Mas nesse jogo contra o CSA, o Flamengo é favorito. Muitos estão achando que eu estou rezando para o Flamengo dar errado, que o Jorge Jesus der errado. Não estou. Não estou. Eu só quero mostrar que tem que se ter paciência. Nada é para ontem. Nada é para ontem. E a torcida e a diretoria do Flamengo, mas principalmente a diretoria do Flamengo, não agem, principalmente a diretoria, não agiu correto. Eu quero ver se vai mudar com o Jorge Jesus. Porque se não mudar, ele vai meter a mão no bonezinho e vai largar o Flamengo sem treinador. Olha o que eu estou falando. Mas nesse jogo, acredito numa vitória do Flamengo. Teremos Santos e Corinthians, clássico paulista. Santos jogando em casa mais uma vez contra o Corinthians. Jogo complicado. O time do Corinthians jogando sempre clássico, é muito forte. Não coloco favorito. Mesmo o jogo sendo na casa do Santos, não coloco favorito nesse jogo. Não coloco. O time do Santos está embalado, está feliz. É o segundo colocado. O time do Santos realmente é um alto e baixo. Já jogou outras vezes contra o Corinthians. Conhece o Corinthians conhece o Santos. Santos quer continuar na vice-liderança, tentar diminuir, quem sabe, a diferença para o Palmeiras. Acho meio difícil, porque o Palmeiras tem um jogo que, na minha visão, quando eu falar, ele é favorito também. E o Corinthians, querendo se aproximar, é um jogo muito parelho, aonde esse jogo não tem como apostar. É um jogo que eu não vejo como apostar em um ou outro. É um jogo que pode acontecer qualquer resultado. Qualquer resultado. Vasco da Gama e Ceará. Confronto direto ali. O Ceará então está acima do Vasco, mas é um jogo onde o empate para o Ceará cai bem. Que vai continuar deixando o Vasco atrás dele. E o Vasco é a oportunidade de fazer uma sequência com 2 vitórias. Vem a vitória contra o Internacional, jogando em casa de novo, a torcida vai ter que apoiar para ver se o Vasco consegue ganhar do Ceará. Tem condições. Os times se equivalem. Acredito que o Ceará joga um pouco mais atrás, saindo no contra-ataque. É um jogo que pode acontecer qualquer resultado, mas pela empolgação do time do Vasco por uma vitória e está um pouco mais tranquilo ainda está na zona de abaixamento, mas já teve uma vitória. A próxima vitória pode fazer com que o Vasco saia da zona de abaixamento e termine essa rodada fora da zona de rebaixamento e dando mais tranquilidade para o Vanderlei trabalhar. É um jogo, na minha visão, também complicado para os dois, mas eu coloco uma vantagem para o Vasco jogar em casa. E por vir de uma vitória, apesar de o Ceará fez um grande jogo contra o Bahia, merecia ganhar, acabou não ganhando, então não vai ser mole para o Vasco. Não vai ser. Se der mole, vai perder o jogo. Mas, como está jogando em casa, eu coloco uma ligeira vantagem para o Vasco da Gama em cima do Ceará. Mas é um jogo muito parelho. Os times se equivalem demais. Ainda tem, né, o Thiago Galhardo ali, que tem aquela lei do ex. Então, não vai ser fácil para o Vasco. Mas, jogando em casa, eu coloco o Vasco com uma certa vantagem. Temos aí Chapecoense e Fluminense. O time da Chapecoense é bem limitado. Vai reencontrar o Gum, né, o zagueiro Gum. Mas o Fluminense é mais forte. O Fluminense é melhor. E mesmo fora de casa, o Fluminense tem amplas condições de ganhar esse jogo. Eu, particularmente, nesse jogo, eu coloco o Fluminense como favorito em cima da Chapecoense. O time do Fluminense, da forma que joga, como joga, com a velocidade, contra o Flamengo já jogou melhor, e o Flamengo é mais forte que a Chapecoense, eu coloco o Fluminense como favorito. O Fluminense tem a chance ali de
dar uma desgarrada um pouco mais da zona do rebaixamento, porque o Fluminense vem fazendo boas partidas, mas não vem fazendo ponto. Então é uma chance. Não vai ser fácil. Jogar contra a Chapecoense lá nunca é fácil, mas vejo o time do Fluminense com mais qualidade técnica do que o time da Chapecoense. Chapecoense tem que fazer 3 pontos. Tem que fazer 3 pontos. Chapecoense também está ali na beirada, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É um confronto direto. Empate favorece o Fluminense, que a Chapecoense continua atrás. O problema é que os times que estão atrás com 6 pontos, se ganharem, pode jogar Chapecoense e Fluminense dentro da zona de rebaixamento. Então é um jogo que o empate pode ser ruim para os dois, tanto para a Chapecoense quanto para o Fluminense. Então eu acredito que seja um jogo aberto, onde os dois queiram ganhar, porque o empate pode ser ruim para os dois e os dois terminarem essa 9ª rodada da zona de rebaixamento. Então é um jogo aberto onde pode acontecer tudo. Mas vejo o Fluminense com grandes chances de vitória. Palmeiras e Avaí. É um jogo que pode dar zebra? Pode. Lógico que pode dar zebra. Mas o Palmeiras é amplo favorito nesse jogo. Amplo favorito em todos os quesitos. Está jogando em casa, é mais time, é o primeiro colocado. O Avaí é o último colocado, é o primeiro contra o último. Não, o Avaí vem para jogar contra o Palmeiras tentando o empate. Vai jogar por uma bola, vai jogar atrás ali tentando segurar o jogo, porque não pode contar, pensar, vou chegar lá, vou jogar de igual para igual e vou ganhar. Não dá. Se pensar isso, vai tomar um saco. Então acredito que joga fechadinho. Palmeiras vai ter que trabalhar, ter paciência para trabalhar essa bola, que eles vão vir fechado, mas favoritíssimo o Palmeiras, não menosprezando o Avaí, mas favoritíssimo o Palmeiras nesse jogo. Teremos ainda na quinta-feira Atlético Mineiro e São Paulo. Pelo momento, Atlético favorito. Melhor time, mais arrumado e jogando em casa. Então, nesse jogo, eu, sinceramente, não menosprezando o São Paulo. São Paulo pode chegar lá e ganhar. É um time grande, mas o momento do São Paulo, sendo o último jogo antes da Copa América, alguns jogadores doidos para parar, para poder ir embora, vão ser vendidos. A gente não sabe o que vai acontecer com o São Paulo também. Não vejo, sinceramente, não vejo São Paulo assim, com chances de conseguir um grande resultado lá. Coloco o Galo como favorito, mas futebol é futebol. Mas a gente vê, tudo bem, o Atlético Mineiro vem de uma derrota pro Santos, vai querer em casa fazer 3 pontos para subir mais na tabela, empurrar mais o São Paulo para baixo, continuar ali em terceiro colocado na zona da Libertadores. Então, não vai ser surpresa o São Paulo conseguir ali um resultado legal, mas acho muito pouco provável. Hoje, pelo momento, o Atlético é franco favorito pelo conjunto, pelo time, para jogar em casa. Para mim, na minha visão, hoje vai ser uma zebra se o São Paulo ganhar do Atlético Mineiro. Empate? Não. Mas se ganhar, para mim, hoje, vai ser uma zebra. Ganhar do Atlético. O Atlético, para mim, é favorito. E na quinta-feira ainda, teremos Goiás e Atlético Paranaense. Um jogo interessante. Interessante. O time do Goiás está na frente do Atlético Paranaense na tabela. Está na frente. É um time que tem velocidade, tem uma boa marcação, vai jogar contra o Atlético Paranaense, que é um time muito bom, mas tem o problema do jogo fora de casa. É uma boa oportunidade para o Atlético Paranaense começar a reverter essa situação, começar a ganhar fora de casa, porém, não ache o Atlético Paranaense que vai pegar qualquer time. O time do Goiás é encardido, o time do Goiás vende caro os seus jogos. É um bom jogo aonde? O time do Atlético Paranaense, para mim, é superior ao time do Goiás. Botando os dois times, é superior. Não está na posição da tabela onde o Atlético Paranaense deveria estar. Principalmente por causa dos jogos fora de casa, que não consegue ganhar. Mas é um time muito forte. E é uma oportunidade, porque eu acredito que vai ser um jogo aberto, porque o time do Goiás não joga atrás.
O time do Goiás não joga atrás. E o Goiás já vai jogar mais tranquilo, porque ele sabe que a posição dele é muito boa. Ele sabe que vai terminar essas 9 rodadas fora do rebaixamento, numa posição intermediária ali, que vai ter tempo para trabalhar. E o Atlético Paranaense também quer fazer ponto ali, até porque se o Atlético Paranaense ganha, ele passa o Goiás, ele fica 1 ponto à frente do Goiás. Então é um jogo muito interessante, aberto, que para mim qualquer resultado é previsível. E é mais um jogo que eu acho que não terá empate. É um jogo onde terá vitória. De quem? Não sei. Mas terá um ganhador esse jogo, Goiás Atlético Paranaense. Bom jogo e que, sendo 8 horas da noite, talvez seja um jogo, provavelmente vai ser o jogo que eu vou dar uma olhada. Provavelmente na quinta-feira, esse jogo, 8 horas da noite, talvez seja esse o jogo que eu dei uma olhada. Os outros jogos ali tem jogos interessantes, mas esse jogo é o que está mais me chamando a atenção de quinta-feira. Goiás Atlético Paranaense. Então, meu amigo torcedor brasileiro, essa foi a minha análise do pré-jogo dessa 9ª rodada. Conto com a participação de todos, com os seus comentários, dê o seu palpite e coloque aqui no canal o seu palpite. O que você acha? Concorda ou não concorda? Mas sempre com muita educação. Um grande abraço a todos, valeu e até amanhã. Pós-rodada de todos os jogos? Não, mas de alguns jogos a gente vem fazer aqui o pós-jogo, quarta e quinta-feira, e no final o resumão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau!